Olá, alunos do segundo ano, como estão? Espero que estejam todos bem. Iniciando mais uma aula de língua inglesa. Isso é sensacional. Hoje, na nossa aula, faremos o módulo número 23, que está na página 482. É um módulo de texto, né? Um texto vai falar sobre prices, né? O título do texto é prices e o tema do texto é prices. Vamos discutir um pouco sobre preço, sobre algumas perspectivas de o que faz os consumidores pagarem uma certa quantidade de dinheiro para alguns produtos e não pagar, por exemplo, a mesma quantidade para outros tipos de produtos. Então, o texto vai trazer aí uma reflexão acerca de preços. Portanto, pega a sua apostila, abra no módulo 23 e estamos iniciando a nossa aula agora. Essa aula, como você já percebeu, é uma aula de texto. Então, a gente tem uma interpretação de texto, exercícios de vocabulário e para você, que é um pré-vestibulando, extremamente importante leitura de texto, vocabulário. Lembre-se, eu digo sempre isso para você. Quanto mais você lê em inglês, mais você aprende inglês. Mais você aprende a ler em inglês. Olha que coisa, principalmente para você que vai precisar do inglês para passar no vestibular, vai passar no inglês na sua vida, para fazer as entrevistas de emprego que você fará, para você aí ter uma outra colocação no seu emprego, certamente você precisará ler em inglês, saber interpretar em inglês. Por isso, extremamente importante e altamente recomendável, ao final da aula, sempre volte no texto, releia tudo o que nós temos feito, principalmente os módulos de texto, tá bom? Vamos começar a nossa aula? Olha só, começando o nosso texto, ele começa com a seguinte informação: Prices can vary a lot. Então, a primeira informação que ele nos dá, que os preços podem variar muito. A ideia do vary, a ideia de variar. Even for the same product. Quando a gente fala even, a gente está falando até mesmo. Então, vamos fazendo esse trabalho de vocabulário do texto. Anote tudo o que você julga importante, para depois, quando você fizer a leitura do texto sozinho, essa assimilação de vocabulário seja bem fácil. Então, prices can vary a lot, even for the same product. For instance, a ideia do for instance é a ideia de for example. Ele vai dar um exemplo dessa variação de preço em relação ao mesmo produto. You pay 99 cents for a cola in a supermarket, 125 for the same cola from a dispensing machine, and as much as $3 for a same cola in a restaurant. Então, olha só o cenário que ele constrói, né? Ele fala que você paga 99 centavos por uma Coca-Cola lá no supermercado, 1,25 naquelas máquinas de colocar a moedinha e daí o refrigerante sai, muito comum nos Estados Unidos, e $3 em um restaurante. Why are the prices so different? Né? Por quê que os preços são diferentes, tão diferentes? Interrogativo why sempre está dando essa ideia de por quê. In the case of the cola, prices are affected by volume. Então, no caso da Coca-Cola, os preços são afetados pelo volume, pela quantidade da compra. Olha só. A supermarket, for example, buy large amounts of a product and so can sell it cheaply than restaurants. Então, o supermercado, por exemplo, compra grandes quantidades, né, de um produto, large amount. Essa palavrinha amount significa quantidade. Então, o mercado compra uma grande quantidade de um determinado produto, então ele pode vender o quê? More cheaply. Ele vende mais barato do que os outros restaurantes, né? Por isso que o mercado é mais barato que os restaurantes. But pricing, olha o but, a ideia daquela conjunção adversativa, mas, porém, contudo, entretanto, pricing is also affected by what we are prepared to pay, né? Ou seja, os preços também, olha o also, nós vimos esse also na aula passada, a ideia de também, né?
os preços também são afetados pelo o que o consumidor está preparado para pagar. Como assim? Consumers won't pay a lot for certain things, like soap powder or tissue. Né? Os consumidores não pagariam, por exemplo, uma grande quantidade de dinheiro por sabão em pó, ó, soap powder and tissue. Tissue é o lenço, né? They often choose this product only on the basis on price. Não é? Would you pay $20 for a hamburger? Você pagaria $20 por uma carninha de hambúrguer? Probably not. But would you pay 100 for a pair of sneakers, né? Mas você pagaria $100 em um par de tênis? Ah, it depends. If the shoes are a well-known brand, you'd probably pay that much, né? Ou seja, depende, né? Se o tênis fosse daquela marca bem conhecida, a well-known brand, brand é a marca, né? Você provavelmente pagaria aquele tanto, né? If they were sneakers in the supermarket, you probably won't, né? Agora, se tênis fosse produtos comuns que vendessem em supermercados, provavelmente você não pagaria essa quantidade, né? In this case, price is influenced by the consumer's perception of the brand, né? Nesse caso, o preço sempre é influenciado pela percepção que o consumidor tem da marca, não é? Olha só, people will pay more for certain brands, like Rolex watches, Ferrari cars, good bags, and Diesel jeans, but because they perceive more value in them, né? As pessoas certamente elas pagariam. Olha o will como um auxiliar de futuro, né? Quando ele fala people will pay, a ideia é que as pessoas pagarão aí mais por certos tipos de marcas exclusivas, como o relógio Rolex, carros da Ferrari, uma calça da Diesel, because they perceive more value in them. Porque as pessoas têm uma certa percepção que certos produtos possuem mais valor agregado, não é? Mesmo que realmente não seja, né, o preço que ele custa, não seja o que realmente ele valeria, mas a marca traz um certo prestígio. Isso faz com que as pessoas desembolsem mais dinheiro em um produto que talvez não deveria custar o tanto que custa. Essa é a conclusão que ele vai falar aqui no último parágrafo. Eventually, olha só, eventually sendo usado como um falso cognato, aquela palavra que parece, mas não é. Eventually é finalmente. Eventually, people purchase certain brands, even if or because they are more expensive, because they give a feeling of prestige and of being different. Então, aquela ideia que as pessoas compram certos produtos, mesmo caros, porque transmite um sentimento de prestígio e a ideia de ser being different, ser diferente. For example, buying a Rolls Royce makes people feel special and part of an elite group, né? Ou seja, por exemplo, comprar um Rolls Royce faz as pessoas se sentirem aí especiais e aí parte aí de uma elite, de um grupo de elite. Então, essa é a reflexão que o texto nos traz sobre preço. Uma reflexão bastante verdadeira e nós, como consumidores, a gente conhece bem essa dinâmica do mercado. Tudo bem? Vamos aí continuar a nossa aula fazendo os exercícios de vocabulário e assim que terminarmos, você volta nesse texto, lê novamente, para aí sim assimilar com bastante tranquilidade esse vocabulário que a gente vai estudar daqui para frente e aí você aí pegar uma fluência maior em leitura em inglês, tá bom? Olha só, primeiro exercício, ele traz aí um parzinho. Ele fala sobre price com C e price com Z. What is the difference between price and price? Look here. Laser printers are dropping in price. Ou seja, estão dobrando o preço. Então, quando eu tenho price com C, nós estamos falando do preço. Por isso que nós temos price, preço. Agora, he won the Nobel Prize for Peace.
Quando a gente fala in the Nobel Prize, prize com Z, nós estamos falando do prêmio. Por isso, prize com Z, a ideia de prêmio, ok? Então, com C, preço. Com Z, prêmio. E aí, ele traz para a gente, olha, if you say something is priceless, you mean it's very valuable. Então, ele dá o seguinte assim, olha só. If you say something is priceless, é uma coisa que é muito valorosa, é algo que nem tem preço. Por isso que a gente tem aí priceless. Ele pede para a gente traduzir essa frase com base nessa ideia do priceless. Toda vez que eu acrescento algo no finzinho do radical, a gente chama isso de sufixo. Esse sufixo muda o sentido da palavra. Aí a gente tem a seguinte frase: A priceless collection of vases was destroyed in the fire. Então, se eu tenho a priceless collection, olha lá, uma coleção inestimável, uma coleção que não há preço, tá bom? Essa é a ideia. Em português, a gente usa o termo inestimável, porque não dá para mensurar o valor. Então, a priceless collection of vases was destroyed in the fire. Então, traduzindo, uma coleção inestimável de vasos foi destruída no incêndio. Tudo bem? Seguindo aqui a nossa aula, ele fala o seguinte, olha só. If you say something's pricey, you mean it's very expensive. Então, ao contrário aí, agora a gente tem um outro processo de formação. Ao contrário, não, mesmo processo de formação, nós colocamos um Y aqui no final do substantivo price. Ou seja, a gente vai ter agora um adjetivo, pricey, né? Uma coisa que é pricey significa que é algo muito caro, very expensive. Transformei o substantivo em adjetivo. Então, olha só. That car is too pricey for me. Traduzindo, aquele carro é demasiadamente caro para mim. Ou simplesmente, é muito caro. Something that is pricey significa que é extremamente caro, ok? This is the idea of pricey. Então, o mesmo processo de formação de palavra. Coloquei o Y, um sufixo, e eu transformei o substantivo em adjetivo. Coloque a tradução aí. Pricey, a ideia de muito caro. Belezinha? Seguindo aqui a nossa aula, exercício 2, ele pede para nós relacionarmos as colunas, que eu já trouxe feito aqui para você. Amount, enquanto a gente foi lendo lá no texto, a gente falou que amount está ligada à ideia do valor. Portanto, aí, a ideia da quantidade. Por isso, letra D. Cheaply, número 2, cheap, barato, né? Cheaply, a gente tem a mesma ideia de algo que é extremamente barato ou barata, né? Number 3, consumer, letra F, o consumidor. Often, aquele advérbio de frequência, por isso a gente tem no often a letra C, frequentemente. Número 5, bag, letra B, a ideia da bolsa. E value, letra E, a ideia de valor. Por exemplo, quando nós tínhamos o Walmart aqui no Brasil, eles possuíam uma marca própria, assim como possuem ainda nos Estados Unidos. E a marca do Walmart é chamada de Great Value, algo que tem um grande valor agregado, tá bom? Então, exercício 2, relacionamos as nossas coluninhas. Aqui no exercício 3, ele vai trazer a palavra even em vários contextos. Ele pede para a gente traduzir aí as palavras even, usadas aí como advérbios, adjetivos. Vamos dar uma olhadinha? Frase A. Everyone was on time for the meeting, even Jonathan, who's usually late for everything. Muito comum esses comentários, não é verdade? Então, olha só, todo mundo estava na hora certa, na hora marcada lá para a reunião, até mesmo Jonathan, que sempre está atrasado para tudo. Even aí como um advérbio, a ideia de até mesmo. Na letra B, the next 36 hours will be even colder. Quando eu falo even colder, ainda estará frio. Even colder. Letra C como advérbio, né? Letra C como adjetivo. Both sides played well. It was a very even contest. Even aqui é a ideia de igual. It was an even contest. A ideia de algo que é igual. Até mesmo porque even significa um número aí que é par. Por isso,
a ideia do igual, a ideia do par. Even or odd. ODD significa ímpar, diferente. Even significa igual. Por isso, 6 is an even number and 7 is an odd number. Odd, a ideia de estranho, a ideia de desigual, a ideia de ímpar. E o even, a ideia do par. Por isso, número 6, a tradução, par. Tudo bem? Sensacional. E agora, ele traz alguns verbos para a gente completar a tabelinha. 6 verbos aqui. Tudo bem? Então, a gente tem aqui, ó, to pay, paid, paid, a ideia do verbo pagar. To buy, bought, bought, a ideia do verbo comprar. To sell, sold, sold, vender. To choose, chose, chosen, escolher. To give, gave, given, a ideia de dar. To feel, felt, felt, a ideia de sentir. Todos os verbos irregulares. Lembre-se que o verbo irregular é aquele que não vai receber ed para fazer o passado e o particípio passado. Por isso, nós temos aqui 6 verbos irregulares que foram retirados do texto e nós montamos essa tabelinha aqui. Certeza que essa você faria aí numa boa. Fez, aliás, tranquilamente, sem dúvida alguma. Indo para o exercício número 5, ele traz algumas palavras que foram pedidas no texto. Ele fala em dispensing machine. Então, dispensing machine são aquelas máquinas que você coloca a moedinha e sai aí o produto. Sneaker está falando do tênis. Soap powder, a ideia aí do sabão em pó. Omo. Tissue, a ideia do lenço. Brand, marca. E purchase, compra. O que eu peço para você agora é pausar a aula, fazer o exercício 5, extremamente você tentar fazer as coisas sozinhas. Em inglês, quanto mais você tenta, quanto mais vocabulário você vai olhando, vai lendo, vai assimilando, é aí que o processo vai ficando cada vez mais fácil. Se você não pôr a mão na massa, assim como um chefe de cozinha que aprende uma receita, e se ele não realizar aquela receita, ele não aprende a fazer um bom bolo, uma boa receita, uma boa massa, por exemplo. Mesma coisa com o aprendizado de inglês. Se você só ficar copiando, não vai resolver absolutamente nada. Por isso, pausa, faz o exercício e pega a correção na sequência. Tá bom? Muito bem. Presumindo que você já fez o exercício, olha só, na frase número 1. Why are there so many adverts for soap powder on TV? Por que será que tem tantos comerciais aí de sabão em pó na TV? Soap powder, number 1. Number 2, sneakers are lightweight canvas sport shoes. Então, sneaker, a ideia do tênis, ok? Number 3, this isn't my usual brand of deodorant, né? Brand com a ideia da marca. Essa não é a minha marca costumeira que eu uso aí de desodorante. Number 4, you may buy soft drinks and chocolate from a dispensing machine. Então, a ideia é que você pode comprar aí refrigerantes, chocolates de uma máquina aí, aquelas que você põe a moedinha, não sei se há um nome específico para aquelas máquinas, as máquinas automáticas, né? Veja que chocolate é um substantivo incontável e aqui está com S, porque eu estou falando de várias marcas de chocolate. Seguindo na número 5. I'm interested in purchasing a bicycle for my son. A ideia é que eu estou interessado em comprar. Purchase, a ideia de fazer uma compra. Tudo bem? E a última, número 6. She wiped, a ideia de limpar, né? She wiped her eyes, enxugar, né? Essa é a ideia. She wiped her eyes and blew her nose on a tissue. Então, ela limpou os olhos e ela soou o nariz em um lenço. Por isso, a número 6, tissue. Tudo bem? Você que fez, tenho certeza que se saiu muito bem. Nesse próximo exercício, parte 6, vamos comigo, ele traz a expressão to depend on. E ele pede para a gente passar algumas frases para o inglês. Primeira, as crianças dependem de seus pais. Se as crianças dependem de seus pais, children depend on their parents. Depend on, ser dependente de alguém, ser dependente de algo. Nossa viagem ao Rio depende do tempo. Portanto, our trip to Rio depends on the weather.
Por que a gente colocou aquele S no depends? Porque viagem, our trip, é it. Então, se eu tenho como sujeito it, a gente coloca um S no verbo. Então, our trip to Rio depends on the weather. So far, so good. Na parte 7, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a expressão like. Like, a gente tem várias construções possíveis com aqueles processos de formação de palavra. Prefixo, sufixo. Vamos dar uma olhadinha? Letra A. You're behaving like a two-year-old... Eu ia falar like a two-year-old child or kid. It is the same, ok? Então, like aqui como the very first meaning, o primeiro significado, aquela ideia de comparar, né? Então, you're behaving like a two-year-old kid. Atenção para essa expressão, two-year-old. Toda essa expressão é um adjetivo para o substantivo kid. Por isso que year não tem S, tá bom? Letra B. Unlike her sister, a ideia, olha só, um prefixo negativo. Unlike. A ideia de ao contrário. Então, ao contrário da irmã dela, she speaks English fluently, né? Ao contrário da irmã, ela fala inglês fluentemente. Unlike her sister, she speaks. Letra C. She likes her coffee without sugar. Então, aqui o verbo gostar, she likes. Olha o S no verbo like novamente. Presente simples, he, she, it. Colocamos S no verbo. Letra D. I dislike noisy children. Olha, dislike. O dis, já estudamos, prefixo negativo. Você vê, a gente já estudou os prefixos e os sufixos. Então, quem fez aquela aula direitinho, fez os exercícios, encontrou qualquer palavra com an, com dis, já sabe que estamos falando de negação. Letra E. Boys and children should be treated alike as far as possible. A ideia que a gente tem aqui, da mesma maneira, igualmente, alike, ok? In the same way. E a letra F. What is she like? Uma construção particular da língua inglesa. A gente usa what, a gente usa o like, what, to be, pessoa like, para saber as características físicas de alguém. Por isso, a resposta da pergunta foi she's tall and slim, ou seja, ela é alta e magra. Olha, bem contrário do teacher. Então, what is she like? Né? Como ela é? What is she like? Como ela é, tá bom? Algumas expressões aí com like, portanto, no exercício número 7. Vamos para o 8? Exercício 8. Ele trazia as palavras em inglês e pedia para nós relacionarmos com os seus sinônimos, também em inglês. Então, olha só, lá no texto, logo lá na primeira linha, apareceu for instance. Por isso, o sinônimo for example. For instance, for example. Number 2, pay. A ideia da letra G, purchase, fazer uma compra. Number 3, restaurant. We have here on letter B, dinner. Letter A. Então, número 3, combina aí com a letra A. Number 4, amounts. A gente tem a letra F, quantities, né? Amount, a ideia de quantidade. Number 5, so, a ideia aí de conclusão, então. Por isso que o sinônimo é a letra B, then, então. Número 6, aquele advérbio de frequência, often. Colocamos aí a letra H, frequently, frequentemente. Expensive, letra C, costly, uma coisa que tem um custo elevado, costly. E a número 8, a ideia da elite, um alto padrão. Portanto, a pessoa rica está ligada ao wealthy, por isso que eu tenho o superlativo the wealthiest, que é a pessoa mais rica. Portanto, 1E, 2G, 3A, 4F, 5B, 6H, 7C e 8D, tá bom? No próximo, ele pede aí, ele está trazendo a informação que eventually é um falso cognato e significa finalmente. Apareceu na última linha do texto, portanto, marque aí, eventually, finalmente. E aí ele fala assim, how would you say eventualmente in English? Uma coisa que acontece hora ou outra. A gente vai chamar essa situação de occasionally. Portanto, eventualmente em inglês,
nós teremos occasionally. Cuidado. Eventually, finalmente. Eventualmente, occasionally, tá bom? Traduzindo os excertos do texto, price is influenced by the consumer's perception of the brand. Uma frase bem simples para a gente traduzir, não é verdade? Traduzindo, nós temos aí, o preço é influenciado pela percepção da marca por parte do consumidor. E a última, trazendo eventually. Eventually, people purchase certain brands even if. Então, finalmente, as pessoas compram certas marcas, mesmo se blá, 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 blá. Então, o que é importante aqui nessa tradução dessa última é a palavra eventually, com a tradução de finalmente, e even if, mesmo se, tá? Então, nunca confundam a palavra de eventually como ocasionalmente. Eventually, você pode traduzir por occasionally. Então, cuidado com essas traduções. Convido você agora a pausar a aula. Agora que nós já vimos todo o vocabulário, você seguiu até aqui comigo, pausa a aula ou stop aí na aula, dá uma paradinha. Agora, leia o texto, faça essas questões. São 4 questões de interpretação de texto. E agora vem um pouquinho diferente para você treinar um pouco mais o seu inglês. Ele pede para você responder as questões em inglês. Então, desafie-se. Então, pausa, lê o texto, veja o vocabulário todo de novo e responda essas questões em inglês. E só dá o play aqui nessa aula assim que você aí terminar de fazer as questões, combinado? Faça isso. Se você fizer, você aprenderá e você vai ver que ficará fácil aula a aula, dia a dia. Se você não fizer, vai ficar cada vez mais difícil, tá bom? Eu sigo aqui, presumindo que você já fez essas questões. Primeiro, eu falava o seguinte: why do prices for the same product vary? Né? Por que os preços variam? Então, uma resposta possível: prices are affected by volume. Né? Os preços são afetados pelo volume. O volume de compra que cada revendedor compra de determinado volume. Quanto mais produtos são comprados, mais barato esse revendedor consegue repassar ao cliente. Número 2. Do people usually buy all products on the basis of price? Basis of price é aquela ideia de que comprar o produto com o valor realmente que ele vale. Não, não é? Então, ó, no, they don't. Price is influenced by the consumer's perception of the brand. Então, de acordo com a percepção do valor da marca, é o tanto que o cliente vai pagar por aquele produto. Às vezes, ele compra um produto que nem tanto vale aquilo que está sendo pago, mas ele compra mesmo assim, pelo valor agregado da marca. Tá? Por isso, essa é a número 2, no, they don't. Número 3, in what condition would people pay 100 for a pair of sneakers? Lembra lá, ele fala, se o mercado vendesse tênis, ninguém compraria um tênis de $100. Por quê? Qual é a ideia? In the shoes, if the shoes are well-known brand. Então, mas se o shopping está naquele, se o tênis está à venda naquela loja exclusiva de um shopping, sucesso, e é daquela marca, sucesso, certamente nós pagaríamos $100 por um tênis. Com a alta do dólar, esse tênis está valendo quase R$600. Tem que ser um tênis muito bom mesmo, né? Por isso, o número 3, if the shoes are a well-known brand, okay, to pay 100. Number 4, what are 2 reasons why people buy exclusive brands of products, né? Quais são as 2 razões que fazem as pessoas comprarem produtos de uma marca exclusiva? Então, exclusive brands of products give them a feeling of prestige and of being different, né? A ideia de que comprar um certo produto exclusivo, uma marca exclusiva, ele dá o exemplo da Rolls Royce, te faz aí sentir em um grupo de elite, um grupo mais rico, e um grupo de prestígio, tá bom? Se você que fez, tenho certeza que você acertou a maioria. É sempre importante fazer os exercícios, tá bom? Se você não fez, só ficou copiando aqui, recomendo agora que você volte e leia o texto. Pelo menos isso.
faça a leitura do texto. Tá bom, gente bonita? Foi uma alegria estar com vocês, segundo ano. Lembre-se que na sala virtual você tem um questionário de frequência para ser respondido sobre a aula de hoje. Para validar a sua presença na aula de hoje, encontro vocês na nossa próxima aula. Desejo a todos uma ótima semana. Um abraço para vocês. Bye bye, everybody. See you later, alligator. Bye bye.